palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. É o ensinamento que Jesus deixa para todos os seus discípulos e também para aquele que chegou para ele pedindo que ele interviesse na sua situação com o seu irmão, repartindo a herança. E assim, Jesus vai deixar este ensinamento não apenas para aquele que veio lhe interrogar, lhe interpelar, mas para todos os seus discípulos, porque Jesus estava ali no meio de uma multidão, nos diz o Evangelho. Alguém do meio da multidão disse a Jesus. Jesus aproveita, portanto, a ocasião em que a multidão está ao seu redor para deixar este ensinamento acerca dos bens, acerca daquilo que é passageiro e acerca daquilo que vale a pena de fato lutar. E como se comportar diante dos bens da vida, diante daquilo que pelo trabalho também se vai acumulando. Olhemos então para o que Jesus vai dizer para aquele que veio lhe pedir a sua intervenção. Jesus primeiro começa perguntando: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Jesus não veio para dividir bens, nem para dividir heranças. Jesus veio para chamar os corações para ele. Jesus veio para chamar ao desprendimento das realidades temporais, das realidades deste mundo. Jesus, inclusive, vai dizer aos seus discípulos: não vos preocupeis com o que comer, com o que vestir, pois o Pai sabe daquilo de que vós necessitais. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Jesus não veio para intervir em brigas e em questões financeiras e mais ainda em questões familiares, já que aqui é alguém que chega pedindo a intervenção de Jesus para com um conflito que estava acontecendo com o seu irmão. Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E então lembremos daquela outra passagem em que alguém chega perguntando para Jesus, um jovem, e diz: mestre, que devo fazer para possuir em herança a vida eterna? Aí Jesus vai dizer, lembrando a eles os mandamentos: tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério. E aí Jesus vai dizendo, e depois, aquele que pergunta o que fazer para ganhar a vida eterna, Jesus então, ele vai dizer: mestre, tudo isto tenho observado. Aí Jesus olha para ele e nos diz o Evangelho com compaixão e vai dizer: só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Qual foi a reação daquele que perguntou o que fazer? Nos diz o Evangelho: saiu triste, porque ele tinha muitos bens. E assim, Jesus aproveita esta ocasião até mesmo para dizer: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Este que queria que Jesus repartisse a herança entre ele e o irmão, talvez se insistisse, receberia de Jesus esta mesma proposta: vai, deixa tudo com o teu irmão, vem e segue-me. Vem e segue-me, porque aqui tu encontrarás algo mais valioso,
algo mais precioso que nem ladrão pode roubar, nem a traça pode acabar. Vem e segue-me, vem atrás de mim. Mas aqui Jesus aproveita para catequizar também os seus discípulos. Tomem cuidado, Jesus vai dizer, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Tomar cuidado contra todo tipo de ganância, porque o ganancioso, ele não se preocupa com as pessoas, se preocupa apenas em acumular sempre mais. Não se preocupa se para isso vai precisar passar por cima de alguém, vai precisar derrubar alguém, vai precisar usar de desonestidade. Para ele o que importa é juntar, é acumular sempre mais. Por isso o recado, o alerta de Jesus, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Meus irmãos e minhas irmãs, esta frase que Jesus diz vale também para outros diversos aspectos de nossa vida. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Poderíamos também dizer, a vida de um homem não consiste no trabalho que ele precisa realizar. A vida de um homem não consiste nos exercícios de academia que ele tem que fazer. A vida de um homem não consiste nas festas que ele quer sempre participar. A vida de um homem é um conjunto de realidades que envolve trabalho, que envolve amizade, que envolve diversão, que envolve lazer, que envolve a espiritualidade. Tudo isto faz parte da vida de um homem. Tudo isso precisa estar na vida de uma pessoa de modo equilibrado. De modo equilibrado. Nada pode ficar em excesso. Tudo vivido de modo equilibrado. O trabalho, o lazer, o descanso, a amizade, a espiritualidade, o contato com Deus. Tudo isto faz parte da nossa vida como discípulo de Jesus. É preciso trabalhar, sim, mas é preciso não apenas trabalhar. É preciso uma atividade física, sim, mas não precisa somente ficar focado naquela atividade física. É preciso um descanso, sim, mas o homem não pode viver a vida toda descansando. É preciso uma espiritualidade, sim, mas o homem não vai viver a vida toda dentro de uma igreja rezando. Tudo é num conjunto que deve ser vivido de modo harmonioso. E por isso, então, Jesus deixa aos seus discípulos e para cada um de nós este alerta, porque ele sabe do perigo que os bens e as riquezas constituem. Hoje, inclusive, nós sentimos na própria pele esta situação e esta realidade. Aquilo que os bens são capazes de provocar. Alguém mata um outro por causa de um tênis. Alguém mata o outro por causa de um relógio. Alguém mata um outro por causa de uma bolsa. A ganância, a ambição, que é capaz de tudo fazer, até mesmo matar o outro para ter aquilo que ambiciona, para ter aquilo que deseja. A ambição, se todos irmãos e irmãs tivessem condições de ter aquilo que deseja, se todos tivessem condições de adquirir aquilo que almeja, não se teria tanta violência, não se teria tanto assalto, não se teria tanto roubo. É preciso, irmãos e irmãs, que a gente saiba, portanto, equilibrar este fator da ambição ou da ganância também em nossa vida. É claro que desejamos e queremos e devemos desejar aquilo que é bom, mas para isso poder trabalhar, poder lutar.
e não colocar o foco da vida naquilo que ambiciona, naquilo que se deseja, porque às vezes vive a vida inteira somente para buscar, como eu dizia hoje pela manhã, para buscar comprar o melhor sapato. Não basta ser um sapato, tem que ser o melhor. Não basta ser um celular, tem que ser o de última geração. Não basta ser um perfume, tem que ser o melhor possível. É preciso, irmãos e irmãs, ter o cuidado, e por isso Jesus alerta: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E aí, irmãos e irmãs, Jesus vai contar esta parábola para os seus discípulos deste homem que tinha grandes celeiros, que tinha grandes terras e que teve uma grande colheita. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Vejam aqui, irmãos e irmãs, ele já era um homem rico, já tinha o suficiente para a sua vida, para o seu sustento, para a sua manutenção. Não era, portanto, miserável, não era alguém que passava fome, não era alguém que lhe faltava roupa para comer, não era alguém que lhe faltava uma casa onde morar. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Diante daquele fato, o que ele então se pôs a pensar? O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. E então ele para, pensa e então decide: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. É isto, ou com este tema, que muitos vivem a sua vida. Descansa, come, bebe, aproveita e se esquece de que existe uma vida eterna. E se esquece que um dia estará diante de Deus, prestando contas daquilo que fez e daquilo que deixou de fazer também. Descansa, come, bebe, aproveita. É o popular, na expressão latina, carpe diem. Aproveita o dia, aproveita hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, temos toda uma eternidade pela frente. Estamos aqui de passagem, estamos aqui peregrinando rumo a esta eternidade, junto de Deus, junto do Senhor. Não temos apenas, irmãos e irmãs, estes dias nesta terra, aqui estamos de passagem como peregrinos, mas muito, de modo ilusório, de modo enganador, vivem com esta temática em sua vida. Descansa, come, bebe, aproveita. Ninguém mais, ninguém menos do que Deus vai dizer: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Tantos bens possuía, mas nem a vida lhe era dele. Não pensou na eternidade. Certamente, sendo rico, era alguém que tinha muitos empregados ao seu dispor, muitos que para ele trabalhavam. Por que então não pensar? Tive uma grande colheita, vou distribuir com os meus empregados, fazer com que eles participem também da riqueza que foi produzida, daquilo que a terra produziu. Por que não partilhar aquele com aqueles que lhe ajudavam, aqueles que trabalhavam para eles, aqueles que ajudaram ele a se tornar um homem rico? Apenas pensando em si, apenas pensando no seu próprio conforto. Já sei, vou derrubar meus celeiros e construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Alguém que pensa somente em si próprio. É nisso também que leva a ganância e a ambição. Pensar apenas em si próprio. Pensar apenas no seu próprio umbigo. Eu estando bem, o mundo que se exploda, o mundo que se vire, desde que eu esteja bem, desde que eu esteja confortável. Meus irmãos e minhas irmãs, isto não é o princípio da compaixão, que é o princípio cristão. O princípio da compaixão
É você se tornar solidário com o outro. É você se tornar próximo de quem necessita. É você estender a mão para aquele que precisa de sua ajuda, por simples e pequena que ela seja. Não apenas fechar-se no seu egoísmo, no seu conforto e na sua vaidade. Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. É aquilo que Deus diz. E meus irmãos e minhas irmãs, passados tanto tempo depois que Jesus pronunciou estas palavras, são muitos daqueles que ainda vivem nesta loucura. Descansa, come, bebe, aproveita. E se esquece de que tem um encontro com Deus depois desta vida. Se esquece que serão julgados pelo Senhor por aquilo que fizeram, por aquilo que deixaram de fazer. E como dizia também, a gente sabe, ou a gente tem no ditado popular, caixão não tem gaveta, aonde se possa levar uma moto, onde se possa levar um carro, onde se possa colocar uma casa, onde se possa levar dinheiro. A gente não leva nada deste mundo. Assim como entramos sem nada trazer, deste mundo sairemos sem nada levar, além daqueles bens que nós praticamos. O bem que foi feito, o bem que foi realizado, a mão que foi estendida, a solidariedade que foi praticada. Meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para estas palavras de Jesus e confrontemos estas palavras com a nossa vida, com a nossa atitude, com o nosso dia a dia. Peçamos ao Senhor que nos dê sabedoria para entendermos que os bens deste mundo são necessários, mas são passageiros. São necessários, mas não devem ser o foco somente de nossa vida. Como dizia, a nossa vida é um conjunto. É necessário trabalhar, é necessário ter o suficiente para manter a sua casa, é necessário o descanso, é necessário o lazer, é necessário as amizades, é necessário a espiritualidade, é necessário cuidar do corpo através de uma atividade física, mas tudo isto vivido de modo equilibrado e de modo harmonioso. É este o ensinamento que Jesus quer deixar para nós também hoje. Viva tudo, mas com equilíbrio, em harmonia, para que você possa ser de fato uma pessoa integrada e não simplesmente uma pessoa bitolada em arrumar sempre mais, uma pessoa bitolada em fazer sempre mais exercícios, uma pessoa bitolada em somente passar o dia todo rezando, uma pessoa bitolada em somente passar o dia todo descansando. Meus irmãos e minhas irmãs, vivamos tudo o que a nossa vida pede, mas vivamos tudo isso de modo equilibrado e de modo integrado. Que o Senhor nos dê esta sabedoria para compreendermos que a nossa vida precisa de todas estas realidades, mas vivida de modo equilibrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que Jesus deixa como lição para todos nós no dia de hoje. A vida de um homem não consiste na abundância de bens, daquilo que ele possa juntar e acumular ao longo de sua vida.